Prestem atenção. Laudo psiquiátrico de Rosemiriam reviravolta no caso Gugu. Laudo psiquiátrico de Rosemiriam causa reviravolta no caso Gugu. O caso envolvendo a herança bilionária de Gugu Liberato acaba de ganhar um novo capítulo. A coluna Erlan Basso do Em Off teve acesso exclusivo a um laudo psiquiátrico de Rosemiriam de Matteu, que afirma que a médica apresentava transtornos e estava descompensada e incapaz no momento da assinatura do contrato de compromisso conjunto para a criação dos filhos em 25 de março de 2011. Contextualizando a situação na semana passada, o Em Off publicou com exclusividade a carta escrita à mão por Rosemiriam, a qual a defesa da médica afirmou ter sido escrita em momento de desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido. Bissexualidade não. Ela disse gay. Eu li muito bem. Gay, não bissexual. Da bissexualidade do marido. Ela não transava com ele, ué. Ela mesma, ela tá doida, gente. Ela, bom, enfim, perante a matéria, né? Bom, da bissexualidade do marido. O tal contrato assinado pela médica e por Gugu voltou à tona nesse contexto. Vale lembrar que a existência do contrato foi divulgado em primeira mão por este jornalista, no caso Erlan Bastos, em 2020. O documento aponta que ambos deliberaram que, por meio de inseminação artificial, teriam 3 filhos. Além disso, ambos assumiram que todas as decisões voltadas aos interesses das crianças, de qualquer natureza que fossem, sempre seriam sem exceção, por eles conjuntamente discutidas e tomadas. Tal contrato é apontado pelos advogados, enfim, o que diz o laudo? O parecer médico ao qual o Em Off teve acesso foi emitido por Tiago Fernandes da Silva. Ele é médico psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e especializado em psiquiatria forense. O laudo foi pedido pela própria defesa de Rosemiriam a fim de demonstrar a incapacidade no momento da assinatura do contrato de compromisso conjunto para a criação dos filhos em 25 de março de 2011. Segundo o laudo, prestem atenção, Rosemiriam ficou internada entre janeiro e fevereiro de 2011 após pedido de um médico psiquiatra, uma vez que ela teria tentado se matar ao ingerir grande quantidade de medicamentos. Segundo o documento, 12 comprimidos de Rivotril, 4 de Dramin, 10 de dipirona, entre outros. No prontuário, na época, consta que ela teria chorado muito, disse que não era uma boa mãe e que não se sentia que se sentia solitária. Antes da internação, Rosemiriam fazia o uso de diversos remédios psiquiátricos e realizava o acompanhamento psicológico desde abril de 2009. De acordo com o médico responsável na época, a ex-companheira de Gugu apresentava transtorno obsessivo compulsivo, que é chamado de TOC. No documento, prestem atenção, ao qual o Em Off teve acesso, consta uma mensagem que Rosemiriam teria enviado por e-mail. A mensagem diz: eu cometi inúmeros atos feios, bizarros e até mesmo perigosos nos últimos tempos, mas eu vou precisar do teu perdão e mais ainda, embora eu saiba que será difícil da tua confiança, fiz um voto com Deus de não ingerir uma gota de álcool sequer. Assim, também quanto ao abuso de comprimidos, seguirei respeitavelmente as condutas do Dr. Pércio e da doutora Vera. Estão cientes da gravidade dos erros que eu cometi, mas também estou ciente de que farei o possível e impossível para não errar. Ainda durante a internação, segundo o laudo, Rosemiriam recebeu o diagnóstico de episódio depressivo e o documento diz ainda que o prontuário de 2011 mostrava sintomas obsessivos
pré-existentes associadas ao relacionamento afetivo, além de afirmar a dependência de álcool. Ou seja, a relação estava levando ela à loucura. Então, ou seja, vocês veem só, pessoal, uma relação pode levar outra pessoa à loucura. Eu sempre digo isso. Sabe? Ai, fulano era tão bonzinho, né? Fulano era tão legal. Era, mas o outro consegue levar o outro realmente à loucura. Leva, mas leva na maior, na maior. Leva numa boa. Tanto que vocês observam que o laudo psiquiátrico, vou ler de novo aqui. Inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba a notificação todas as vezes que o novo conteúdo chegar até você. Não é inscrito ainda? Inscreve-se aqui. Nós já estamos com 422 mil inscrições e a gente vai chegar a 500 mil inscrições até o final do mês de julho. Então aproveita, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino, pessoal, para que vocês recebam notificação até todas as vezes que o novo conteúdo chegar até vocês, ok? Olha só o que diz o laudo médico. Vou ler de novo para quem está chegando agora. O laudo diz o seguinte: segundo o laudo, Rosemiriam ficou internada entre janeiro e fevereiro de 2011 após pedido de um médico psiquiatra, uma vez que ela teria tentado se matar, prestem atenção, ao ingerir grande quantidade de medicamentos. Foram, segundo o documento, 12 comprimidos de Rivotril, 4 de Dramin, 10 de dipirona e entre outros. No prontuário da época consta que ela teria chorado muito, dito que não era uma boa mãe e que se sentia solitária. Antes da internação, Rosemiriam fazia uso de diversos remédios psiquiátricos e realizava acompanhamento psicológico desde abril de 2009. E aí ela foi diagnosticada, pessoal, com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas daí, olha só, ainda durante a internação, segundo o laudo, Rosemiriam recebeu o diagnóstico de episódio depressivo. E o documento diz ainda que o prontuário de 2011 mostrava sintomas obsessivos pré-existentes associados ao relacionamento afetivo, além de afirmar a dependência de álcool, ou seja, ela também estava alcoólatra. Ela também estava completamente tadinha. Olha, vocês sabem, eu nem sei mais de quem que eu tenho dó nessa história toda. Eu acho que... Olha, eu não tenho mais dó do Gugu, porque eu acho que essa história deveria ter sido realmente muito bem definida e muito bem decidida. Sabe, qualquer outra pessoa... O titio só vai tomar um pouquinho de água, que o titio está falando há quase 1h30 sem parar. E aí eu não consigo. Olha só, Isadora Dumont está dizendo o seguinte: olha como ele está hoje. Um caco. Ele quem, gente? Me conta. A coitada não pode cuidar. Essa aqui é a Isadora Dumont que está falando. Saúde mental, enfim. São pessoas que destroem pessoas. Pessoas têm sim o poder de destruírem a vida das outras. É verdade, Isadora. Você tá realmente... Olha, eu tô começando a achar também que o Gugu era tóxico, sabe? Eu tô começando a achar isso. Porque ninguém entra numa história dessa à toa. Ninguém, de repente, começa a ficar doente assim. Por mais, talvez, que você não tenha a aceitação. Mas então deixasse claro. Você só vai ter os meus filhos e caia fora. Te dou uma casa, te faço alguma coisa, chega. Mas ele ficou alimentando isso. Prestem atenção. Era em viagem, de vez em quando posava para a capa da Caras, fazia matéria, vira e mexe, matéria em revistas, Gugu e a família em Orlando, tudo isso a gente via. Então, ou seja, tudo isso era alimentado também através dele, sabe? Então teve um requinte de maldade, sim. Teve um requinte de perversidade. Sabe? Tudo isso não é simplesmente o dinheiro, olha como eu sou poderoso, o dinheiro compra tudo. Eu acho que foi muito do mal, tudo isso. E essa moça realmente ela está sofrendo absurdo, porque a pior doença é a doença mental.
A pior doença é aquela que realmente você não consegue aconchego, que é aquela que você vira e mexe, vira e mexe, vira e mexe, você não consegue, que tem uma voz que fala dentro da sua cabeça o tempo inteiro. Porque você tem uma dor, de repente, uma dor na coluna, é fácil, tu toma um analgésico, melhora, você esquece. Agora, uma dor mental, não. Você começa, você vira para o lado, o negócio está lá, você vira para o outro, o negócio está lá, aquilo lá te acompanha, aquilo lá vai crescendo, aquilo lá vai te atormentando, e foi isso realmente que foi acontecendo. É uma pena que o Gugu tenha usado desse tipo de subterfúgio para poder ter conseguido alguma coisa na vida e para ter feito um papel de homem durante a vida dele. Infelizmente, isso sim é verdade, sabe? Para ele poder ter feito o papel de homem, olha o que ele fez. Não era mais fácil ele ter assumido a real sexualidade? Não era mais fácil ele ter dito qual que era? Ele poderia ter sido pai do mesmo jeito. E não simplesmente fazer essa palhaçada que ele fez. Acabou com a vida dele, acabou com a vida da Rosemíria, acabou com a vida dos filhos, porque acabou. Porque a única coisa que eles vão ter daqui para frente é dinheiro. Mais nada. Mais nada. Tranquilidade acabou. É a única coisa que eles terão. Daqui para frente chama-se dinheiro. Dinheiro. Só é a única coisa. Porque o que eles vão ter, na verdade, eles sempre vão ficar conhecidos pelo imbróglio da mãe, do pai, da carta gay e não sei da onde. É isso que vai acontecer. Olha só onde foi parar essa história. Sabe? É muito triste tudo isso, se vocês pararem para pensar. Chega a ser injusto, chega a ser injusto. Injusto com todos. Mas eu ainda acredito que quem causou absolutamente tudo isso, esse mal-estar, sem dúvida, foi o próprio Gugu. Sem dúvida, foi ele.